boa noite. Vamos lá. Live Rebelde, Jornada Rebelião Saudável, terceira edição. Vamos chegando. Hoje nós vamos conhecer mais uma palestrante da jornada. Vamos conhecer a Lívia Padilha. Vamos nessa. Vamos chegando, boa noite. Já estamos com a nossa convidada aqui. Deixa só ela entrar para a gente poder começar o nosso papo. Doutora Lívia Padilha. Oi, Henrique! Tudo jóia? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Coisa boa ter uma presença feminina aqui nessas lives, porque chega de fazer live com o Felipe, é muito feio. Ele é uma pessoa... Eu vi que vocês estavam antes, né? A gente toda segunda-feira, às 18 horas, a gente bate um papo aqui com o pessoal. Ah, muito Conta, legal. você tá em que cidade mesmo, Lívia? Você tá no sul, né? Sim, eu tô perto de Porto Alegre. É Novo Hamburgo, a cidade que eu moro. Legal. Tá frio por aí? Tá frio. Coisa boa. Frio, chovendo. Me conta um pouquinho da tua para você se apresentar para o pessoal, né? Claro. Me conta um pouquinho da tua experiência. Você não é você assim, você trabalha hoje com essa história de gado e tal, mas a sua formação é marketing. Me conta, como é Sim. como é que é essa toda a sua trajetória? Bom, a minha formação é em administração, é um curso de comércio exterior, né? Administração com especialização em comércio exterior, a gente pode colocar assim. E depois, mas eu sempre gostei muito dessa área de sustentabilidade, questões ambientais, então isso sempre me interessou bastante. E eu também tenho um pezinho, digamos assim, na pecuária, porque a minha família sempre trabalhou, meu pai trabalhava com coreiro calçadista. Esse setor é muito forte aqui no sul, né? Então nós tínhamos essa ligação, assim, eu sempre tive um pouco dessa ligação. Mas depois eu fiz o meu mestrado, logo em seguida depois da graduação, também mais na área assim, de sustentabilidade, com redes, com outras questões de sustentabilidade. E acabei encontrando o blog do Dr. Souto em 2013, por aí. E a partir dali, já gostava muito dessa área de saúde, e a partir dali comecei, assim, aquelas leituras, né? Gary Taubes, tudo ali, tudo que ele indicava eu lia e acabei gostando muito dessa área. E em 2016 eu fiz um ano de nutrição. Olha só! Eu entrei na graduação aqui porque eu queria ter certeza que no doutorado, eu já estava com os planos de fazer um doutorado, mas eu queria ter certeza que essa área realmente ia ser, assim, interessante de estudar, então foi só para confirmar, assim, eu fiz aquele ano da nutrição e já comecei a buscar bolsas no exterior, que a minha ideia era fazer o doutorado no exterior, e foi daí que eu fui para a Austrália, então eu fiz o doutorado lá na Austrália, que vincula junta, né, e une essas duas áreas, tanto a área um pouco da saúde, que tem a ver com carne, né, o consumo de carne, essa foi a minha tese, com também essa área de marketing ou administração, que na verdade, o tema principal foi a percepção dos consumidores em relação à carne. Então, uniu esses dois. Entendi. Né? Essa foi a minha, digamos assim, jornada até aqui. Então, a tua tese de doutorado, quando eu lhe chamei de doutora Padilha, então eu estava seguindo à risca o protocolo. O protocolo. A tua tese, então, foi nessa área de percepção do consumidor em relação ao consumo da carne. Isso aí, é economia comportamental, se a gente fosse pensar numa área, né, num tema. E olha só, a minha professora orientadora, uma era economista e a outra era nutricionista. Então, unia bem essas relações. Então, a gente estudou a questão de percepção em relação às carnes, todas as carnes, né, que a gente tem, bovina, a suína, a carne de frango e também as carnes vegetais ou proteínas vegetais, para o pessoal não me xingar, né? Chamar de carne aqui. E a carne de laboratório também, que estava entrando lá, começando algumas publicações, entrando na literatura. Então, nós investigamos também essa questão. Lá em 2017, já começamos a pensar nisso. Então, esse foi meu estudo. A tua coleta de dados foi com o público, então? A percepção foi deles com em o relação público a isso. da Austrália. Isso Entendi. aí.
Isso aí. Lá o pessoal Exato. vai vegano? Olha, Henrique, quando eu tava lá, a gente, na época, assim, os dados era o terceiro país com um mercado vegano que mais crescia, atrás do Reino Unido, Sim. que, claro, tem uma tendência, assim, bem forte, né? São muito descendentes até dos ingleses, e atrás do Canadá. Em terceiro lugar já estavam os australianos. Entendi. Eles têm bem isso, sabe? Apesar de terem toda uma cultura, uma questão, assim, de churrasco, que nem Pois nós. eles têm isso, né? Tem muito forte, tem muito forte. Mas também tem muito forte essa questão que está começando aqui, e a gente vê, eu quase que vi assim, uma coisa meio do futuro, sabe? Uhum. Essas questões de proteínas vegetais, muito forte crescendo. Essa questão de ambiental, preocupação, achando que, né, o metano, e essas outras questões que a gente está vendo agora, entrando aqui na mídia, e várias questões, lá já era muito assim, preocupante para eles. Tanto que numa das entrevistas, que depois virou até um título do meu artigo, eu sempre falo assim, porque eu achei bem engraçado e acabou, tanto que virou um título de um artigo, que foi uma moça que estava numa entrevista conversando comigo, e a gente falando de sustentabilidade, sobre as carnes, e daí eu perguntei, e quando eu falo assim, sustentabilidade, carne, o que te vem à cabeça? Ou que tipos de carne te vem à cabeça, né, mais sustentáveis? Daí ela disse, acho que a carne de frango, porque galinha não solta pum, falou assim. Em relação ao metano, né? E já ficou assim com aquela coisa dos bovinos, né? São ruins, soltam, tem os gases do pum, né? Da vaca, que a gente brinca aqui, né? Virou esse meme quase. E na hora eu fiquei, meu Deus, olha a frase, né? Daí depois dessa frase acabou virando assim meio que um título de um artigo da minha tese. Foi até publicado, porque é bem essa percepção. É isso que a gente quis investigar. O que as pessoas estavam achando, né? E percebem que vira uma atitude. As pessoas entendem, né? Essa é uma teoria. Quando a gente tem uma percepção muito forte, aquilo acaba virando uma atitude. Ou seja, eu acho que a manteiga, né? Você estava falando da manteiga e da margarina. Eu acho que a manteiga faz mal para minha saúde. Faz mal, tudo. E a margarina, estão me falando que é boa e tal. Minha percepção é que a margarina hoje é melhor. Vou comprar margarina. Então, vira uma atitude, né? Acaba levando. Então, o que a gente tem que falar? A gente tem que pensar, investigar essa percepção, que é muito importante, e passar ela, seja para, né, no caso da indústria, ou seja para as pessoas que falam sobre isso. No meu caso, nós tínhamos, né, publicações, mas também as pessoas mesmo da parte da indústria da pecuária, por exemplo, diziam, olha só, quando a gente está perguntando para as pessoas, elas estão dizendo comparativamente que a carne ou proteína vegetal aqui, no caso, tipo um Beyond Burger, né, é equivalente a uma carne bovina. Vocês têm que saber isso. Então, são vários insights e percepções que esse tipo de indústria e de setor, na verdade, tem que estar ciente, porque eles têm que modificar e têm que falar a verdade, né? Eles têm que fazer com que as pessoas entendam que muitas coisas são mitos e, enfim, a gente sabe várias dessas coisas, os interesses que tem por trás, né? Grandes corporações e tal. Exato. E é interessante você ter tocado nisso, porque a gente, quando analisa hoje a situação, né, e você vê, por exemplo, esses grandes conglomerados, JBS, esses grandes produtores de gado, né? Engraçado como eles não fazem marketing, né? Não sei se há um marketing voltado para marketing corporativo, vamos dizer assim, voltado B2B, B2B, entendeu? Mas pra gente, ninguém vê propaganda de carne na TV, né? Exato. Teve algumas isso. marcas. Exato. Agora, assim, de repente, tu começar a perceber alguns tipos de empresas grandes, tem algumas marcas pequenas, ou uma marca premium, uma marca que vende em casa de carnes, aqui a gente vê muito. Então, assim, lembra de repente da Friboi, que tinha lá o Tony Ramos, eu acho, sei lá, mas era assim, algumas coisas foram aparecendo. É verdade. Tinha isso aí A mesmo. Friboi teve isso. Mas assim, talvez as pessoas até perguntam assim e falem, mas como é que não se juntam e se defendem? Não tem alguma coisa assim que se una para defender e falar sobre alguns mitos, né? Daí a gente depois pode entrar assim, em alguns mitos que realmente, como que a gente vai unir
esse monte de produtores, esse monte de pecuaristas, não é fácil. Então, uma das coisas bem legais assim que eu vi na Austrália e que agora no Brasil eu estou vendo algumas iniciativas nesse sentido, principalmente em relação a uma pecuária mais sustentável, regenerativa, nesses termos aqui no Brasil, lá eles têm muito forte uma associação que se chama Meat Livestock Australia, que é justamente o que faz isso, assim, olha, a gente foi lá no produtor, fez vídeos, mostrou como é a produção e isso é colocado em rede nacional, ou isso vai para um programa estilo fantástico, sei lá, algo do tipo. Para as pessoas verem no dia a dia quem são os produtores. Tanto que a percepção que eu tive lá, e isso é muito comum quando a gente conversa com pessoas que já estiveram na Austrália, é que lá eles têm uma estima, um respeito, assim, pelas pessoas que produzem, tanto, né, um fazendeiro, uma pessoa, assim, que está produzindo, quanto um pecuarista, que produziria daí os produtos de origem animal, elevadíssimo. Entendi. Eu não Entendi. não vejo aqui algo tão parecido, Pelo né? Então, contrário, né? A gente vê aqui muitas vezes o contrário, né? A gente vê infelizmente. o agro, né, que é como é chamado, sofrendo com preconceito, sofrendo com uma série de coisas, porque as pessoas... Esse movimento vegano, Lívia, eu não sei, veja, vou querer que você dê sua opinião, mas esse movimento vegano que a gente vê hoje é um movimento que tem muito é um movimento muito urbanoide, né? É um movimento que vem da cidade e de classe média alta para alta. Ele não é um movimento que vem da classe baixa e nem é um movimento que vem do campo para a cidade. Né? Exato. Quer dizer, exato. a pessoa ela é convencida a se tornar vegana pelos documentários da Netflix, Isso que aí. mostram uma realidade. Como a maioria das pessoas não tem um pensamento crítico e científico, elas simplesmente acreditam porque tem um ídolo. Isso aí, a percepção, né? Emotivo, Exato. o que pega ela, a emoção, um documentário, uma cena, a moralidade. Isso aí, exato, concordo contigo, 100%. E como elas não têm pensamento crítico, e o que vale a pena é exatamente essa questão da percepção. E se tem um ídolo, tem um indivíduo lá de projeção social, né? De projeção artística, qualquer coisa dessa natureza, dizendo que é vegano, isso é suficiente para a pessoa dizer, se ele faz, significa que é bom, legal. e eu tô vendo essas coisas ruins aqui, então eu vou me tornar também. Mas assim, a pessoa nunca pisou numa fazenda para saber se o gado é produzido daquele jeito que está lá. Tá entendendo? A pessoa nunca pisou na fazenda, ela compra, ela vai no supermercado e compra a carnezinha, comprava, né? Não compra mais aquela carnezinha e tal, e acha que a coisa, sabe? Aparece lá como um passe de mágica, né? Claro, então é muito interessante essa origem, né? Exato. Não, isso até tem dados nesse sentido, porque apareceu esses tempos, tem um relatório assim, que é muito completo, muito bom, que ele fala sobre as percepções do agro com mais de 4 mil brasileiros, é algo assim, é uma amostra bem significativa, tem toda uma pesquisa muito forte por trás, várias instituições, e trouxe, assim, os resultados, o que mais me impressiona, eu até coloquei esses tempos numa palestra, trouxe justamente isso, que as pessoas distantes, um grupo grande até, bem distantes do agro, ou seja, nunca trabalharam perto, não tem familiar que trabalhe perto, e tem essa distância, são aquelas que, primeiro, são desfavoráveis, assim, não querem nem muito saber, estão dispostas a boicotar, assim, quem produz comida, né? É estranho, né? Estão dispostas a boicotar, e a idade, imagina a faixa etária, entre 15 e 30 anos. Maioria desse grupo, desse grande grupo. Então, é bem isso que tu fala, assim, tá desde a escola, a vegana lá, aqui, artista falando que o pum do boi, alguma coisa, então fica nesse, né, a cantora falando uma coisa, não, deve ser legal, tem a ver mesmo, ela entende, ela sabe. E quem que tá falando... a gente tá falando contra, né? A gente também tá falando, mas... E a gente tem, eu acho interessante, sabe, Lívia, porque quando você pensa no fulano de tal que tem uma certa projeção, né? Sei lá, a Xuxa, que é vegana. E todo mundo acaba, não, a Xuxa é vegana, então eu vou seguir porque é a Xuxa. Gente, a Xuxa entendia de show da Xuxa.
Ela, ela não entende, é outra coisa, são áreas diferentes. A gente confunde as coisas. Eu vou chegar para um jogador de futebol, que é um craque, e vou perguntar qual é a opinião dele sobre a política nuclear Isso do mundo. aí. É Não isso faz aí. sentido. Tá entendendo? É. Ele tem uma opinião, ele tem uma opinião. Ele pode, inclusive, ter uma Claro, opinião muito válida. Claro, claro. pode. Mas eu tenho que perguntar para ele sobre futebol. Do jeito que eu Uhum. vou perguntar para a Lívia sobre gado, foi a tese de doutorado dela. Do jeito que, para mim, vão perguntar sobre nutrição. Ah, mas Henrique, eu Isso queria aí. saber a sua opinião sobre física quântica. Bom, eu tenho uma opinião, mas o meu É a minha conhecimento de opinião. física quântica é minúsculo, eu não sei. É. Eu vou falar muita asneira, eu vou falar muita besteira. Tá entendendo? Então, as pessoas, elas ficam idolatrando determinadas situações, determinadas pessoas, achando que essas pessoas, elas Uhum. sabem tudo só porque elas são expoentes nas áreas onde Isso atuam. aí. Foi muito boa. Ah, uma ótima empresária, uma ótima cantora, uma ótima sei lá o quê. Tá, mas o que que a gente está falando, né? Né? Qual é Exato. esse tema? Não, com certeza, eu concordo contigo. Tanto que, né, Henrique, quando eu te falei, eu acho que numa live lá que nós fizemos, eu recém acho que tinha voltado da Austrália e a gente Uhum. estava conversando sobre o livro, sobre o Sacred Cow, que na época me ajudou muito nessa história, porque daí entrava esse pessoal para falar comigo, eu fiz quase 100 entrevistas assim, pessoalmente. E as pessoas falavam esse tipo de coisa. E chegava no final, eu tinha ouvido tanta coisa que ela achava eu sei que é errada, questão de saúde, questão ambiental, várias coisas. E eu dizia assim, poxa vida, o que que eu vou fazer para explicar isso para ela no final? Para não deixar ela saindo daqui, achando que tá tudo certo que ela disse, né? Eu não podia interferir na hora da entrevista, óbvio que não. Mas então, esses infográficos que tem no livro do Sacred Cow eram, assim, informações de uma forma fácil. Daqui a pouco eu imprimia ela falou que achava esse do metano aí, achava um problema. Imprimia aquele gráfico lá que explica o ciclo do metano, diferente dos combustíveis fósseis. E ela saía de lá entendendo. Ela ia passar para a família dela, ela ia falar sobre aquilo com os amigos, Uhum. estivesse perguntando. Então, isso foi muito bom. Foi daí que surgiu a minha ideia de traduzi-los para o Entendi. português. Então, Muito essa legal. foi Para o pessoal uma questão. que não conhece, o Sacred Cow é esse livro aqui, que a Lívia fez a tradução dos infográficos, né? É, E exato. E estão pode todos no falar isso, né? Não Drive. pode falar mais nada. Por Ah, enquanto. em breve, Em espero. breve. Se vocês não leem, eles têm quase 20 aqui no livro, então tem bastante informação. Se vocês não quiserem ler em inglês, esperem um pouquinho. Só isso que a gente Só pode isso que a dizer, gente pode falar, né? né? Tá certo. Nossa, não vejo É. a hora. E a gente acaba tendo muitas uma defasagem muito grande, né? Falando especificamente de literatura científica, a gente tem uma defasagem muito grande do Brasil para as publicações norte-americanas, né? Tem. A gente tem uma defasagem não só do ponto de vista de que não se traduzem, não vem, Uhum. os livros não são Sim. lançados, é muito raro você ter um livro Sim. lançado, né? E ao mesmo tempo nós não temos brasileiros escrevendo, é muito difícil Uhum. também, né? Por exemplo, quanto tempo fazia que um brasileiro não escrevia um livro sobre nutrição, sobre low carb, como o Dr. Souto escreveu agora? Muito tempo, né? A Muito gente tempo. Não, né? nem Então, conheço. é bem complicado. E a gente tem uma defasagem também em termos de tempo, né? Porque o livro é lançado lá, quanto tempo demora para esse livro ser publicado aqui, né? É difícil. Talvez Exato, aí, talvez aí exato. Até seja uma coisa verem, né? Até assim, enxergarem isso, né? enxergarem a valia dele. Tem A não ser razão. que seja um livro que seja escrito por uma pessoa muito famosa, né? Como é o Uhum. caso, por exemplo, do livro do Peter Attia, Isso né? O Outlive, que foi, aí. foi publicado e, sei lá, um mês, 2 meses depois da Vai- data de lançamento, ele já estava sendo traduzido para o português. Legal, show de bola. Exato. Mas o cara Claro. um superstar, já Sim. apareceu, né? Já apareceu em série da Disney, então isso aí é uma coisa. Mas aí Isso. você pega, por exemplo, um pesquisador de mão cheia, como é o caso do Ben Bikman, por exemplo, que é um dos palestrantes da Uhum. jornada, né? Que escreveu esse livro aqui, que é o The Right Exato. Back Que é Safe, né? sensacional. Que é um livro sensacional. O cara é um pesquisador de mão cheia. Ele é líder de um laboratório de pesquisa nos Estados Unidos que trabalha É. dentro dessa área. Eu perguntei para ele quando é que o livro dele ia ser traduzido. Ele disse, precisa ter alguém interessado no material do Brasil, se comunicar. Uhum.
sabe? É a mesma coisa, Henrique. É a mesma coisa. Eu perguntei, né? Porque eu conheci já a Dayana, que é uma das autoras, em São Paulo, e também me comuniquei, assim, só por mensagem, e-mail, com o Rob. E ele disse pra mim, daí o Rob me respondeu mais rápido. Ele disse: Ah, sabe qual é o problema? Tem que ter alguém interessado no país, para daí comprar e ter a tradução. Eu Pois pensei, é, mas como não tem? pois Três é, anos, foi 2020, né? exato. Que foi feito em E, 2023. e é 3 anos. interessante porque o Brasil é um dos maiores produtores de gado do mundo. Isso aí. Já Gente, saiu, olha onde já saiu. Coreia. Já saiu na Coreia e não saiu aqui a tradução ainda. tá entendendo? Eu fico me perguntando como é que o país, que é um dos maiores produtores de carne vermelha do mundo, Uhum. não tem um livro como esse aqui, traduzido para o português. Cara, isso aqui devia ser traduzido, ser E. bancado pela indústria da carne. Não Ah, tinha outro sentido, é. né? Ia ter um conflito de interesse enorme, mas Sim, deveria pelo menos ser traduzido, né? Eu acho que exato. é uma pena, porque o que é que a gente tem hoje? A gente tem a maioria das pessoas não lê inglês, né? É, E os isso é livros uma pena. acabam chegando aqui, ou chegam defasados, ou chegam muito caros. Uhum, Nossa, exato. um livro pode custar 150, R$ 200. Um livro que lá fora custa US$ 30. Entendendo? Quer dizer, Nossa, se a eu gente deixei quiser. tanto livro na Austrália, comprei vários lá e na hora de voltar não tinha muito espaço, né? Aham. Agora eu me arrependo, assim, meu Deus, por que que eu deixei? Pois é, pois é. Eu, É um eu, arrependimento, mas é eu, barato. eu fiz algumas mudanças na minha vida, de mudanças de casa, né? Então, Uhum. a última mudança que eu fiz no começo dos anos 2000, eu acabei doando muito na minha biblioteca, na época que era a biblioteca de biologia. E eu tinha Ah, sim. muitos livros bons que eu não sei por que que eu doei na época. Doei e hoje eu Ah, olho é, e né? digo, Hoje eu também. cara, putz, para que que E eu tu doei o usaria hoje, livro, né? A tua né? vida, tu vai usar. Eu É, também tenho um, exatamente. esses dias, falei com o Raul, inclusive, e lembrei que tinha um livro do intestino. Eu pensei assim, cadê meu livro? Cadê? E não achei. Pois é. Aí eu Sobre. fiquei numa onda É? de livros virtuais, entendeu? Eu leio muito no iPad e Uhum. tal, e até aí, beleza, você começa a ler e é tranquilo. Claro. O problema é que você sente falta da biblioteca, tá Uhum. entendendo? Eu Você sente tenho. falta do livro É. físico, né? Aí eu comecei a desvirtualizar a minha biblioteca. A maioria desses livros que estão aqui atrás eu já li, tá entendendo? Aham. Mas eu li no Sim. virtual. Mas eu Aham. comecei a comprar porque eu queria ter os livros, tá entendendo? Claro, eu Só que também. é Eu sou do muito físico. caro. É muito caro, muito caro. Esse É. livro do Weston Price, por exemplo, esse aqui, Nutrition and Physical Degeneration, esse livro custa R$ 350 e não tem para vender. R$ 350 é um livro gigante. Por exemplo, um que eu Uhum. gosto muito, Biologia Molecular da Célula, do Alberts, custa 450. É um livro dessa grossura, com foto colorida, né? Mas Sim. esse aqui é preto e branco, só porque é um livro que é difícil de encontrar. Aí você tem Vem. um valor muito maior. É É. difícil, é difícil. A gente É tem difícil, é essa defasagem. complicado. É. Por isso é que É é verdade. importante a gente falar da jornada, né? É. Porque, afinal de contas, né, a jornada vem para tentar dar uma luz para as pessoas nesse sentido, né? Já que eu não tenho condições de comprar os livros, de ler os livros, etc. e tal, que a gente pelo menos escute pessoas que falam sobre os assuntos, experts da área, Claro, que falam sobre o claro. assunto, né? Essa pelo menos foi a ideia original da jornada, que é agregar as Sensacional. pessoas. E que surgiu no meio da pandemia, né? Surgiu em 2021, foi a primeira edição. Né? Uhum. Você assistiu a primeira edição? As duas? Ah, que legal, Claro, que legal. E claro, muito como bom. é para você sair de plateia para palestrante? Ah, eu te disse, né, já quando a gente conversou, eu disse, não acredito. Quando tu mandou mensagem assim, o Henrique tá brincando. Não, realmente, eu fiquei super feliz, Henrique, porque pra mim, assim, como eu te disse, né, desde 2013, assim, entrei em contato com o blog do Dr. Souto, não era dessa área, então é uma jornada pra mim, em certo sentido, essa questão de ser autodidata. Depois fui atrás dessa parte de nutrição, porque eu gosto realmente do tema e poder contribuir, digamos, com outro ladinho, né, com essa outra Uhum. parte sobre a questão do gado, da pecuária e falar um pouquinho para as pessoas, que eu acho que vai ser interessante. Muitos ali vão estar atrás, digamos,
assim, da saúde, mas vão chegar lá e vão ouvir uma coisa também meio assim, que tem a ver. Quando eu pensei nas pessoas para convidar para essa edição, eu pensei, cara, eu tenho que pegar pessoas que tenham expertises diferentes, mas o seu assunto, né, a sua expertise, que é o boi regenerativo, né, que bicho é esse? Adorei esse título, né? Eu pensei, sabe, porque assim, cara, as pessoas quando começam a fazer uma dieta low carb, uma dieta carnívora, uma dieta cetogênica, elas começam a comer mais carne. E a primeira coisa que elas enfrentam é o mito de que a carne faz mal, mas isso aí vai ser abordado, o doutor Ciro vai falar sobre isso e tudo mais. Mas elas vão ser abordadas, e muitas vezes até de forma bem enfática, de que ela está fazendo mal para o ambiente, de que, sabe, de que a carne é algo que vai tá estragando o ecossistema, está estragando a atmosfera e tal. Então eu pensei, putz, alguém tem que falar sobre esse assunto, né? Então me veio a você sobre isso. Fala um pouquinho sobre a tua palestra. Ai, coisa boa! Claro, claro. Bom, a minha ideia é justamente, né, Henrique, isso assim, eu pensei, bom, o público está muito bem informado, vai ficar, né, durante a semana ali com o Ciro, nossa, tantos palestrantes que vão falar de partes ali que são super importantes, o sono, né, doutor? Vai falar sobre o sono. Então, assim, tem muita coisa. Tu vai falar sobre longevidade. E essa questão, eu acho, da pecuária como uma forma que eu falo, né, e costumo dizer que não tem nada de vilã. A gente tem, às vezes, essa questão, as pessoas vêm em si, me perguntam, me questionam. Bem pelo contrário, ela é a solução. Então, para a pessoa sair de uma palestra, que vai ser ali 45 minutos, não sei quanto tempo exatamente, mas eu vou tentar trazer esse histórico, esse breve histórico, da onde surgiu alguns dos mitos, mostrar, desmistificar muitos deles e dizer no final, e eu acho que é uma questão importante, dizer assim, bom, qual que é a mensagem final e o que tu pode falar para quem vem te questionar ou para ti mesmo ficar tranquilo, porque as pessoas realmente ficam preocupadas ou não se tem sentem muita propaganda bem. negativa, né? Tem muita A gente tem muita propaganda, propaganda muita. negativa. Tá entendendo? Eu Muita sei de propaganda pessoas negativa e assim, ó, que mentirosa. viraram veganas, exato, que viraram vegetarianas ou que viraram veganas, depois de um documentário X, depois de verem tal coisa. E, inclusive, esse livro, né, que a gente comentou, o Secret Cow, tem um documentário, então é muito legal. Depois, se o pessoal quiser, tem que alugar, sem comprar, mas ele é bem em conta. Mas, enfim, a minha ideia é justamente trazer isso, esse ponto, né, trazer esse ponto e explicar muitos dos mitos para as pessoas que eu acho que são realmente comuns e a gente tem facilmente, já consegue desbancar, mas trazer, principalmente eu acho, para as pessoas um pouco mais jovens, eu não sei agora como é que está ali o nosso público, mas isso é uma coisa comum que a gente percebeu na Austrália. Enquanto a gente perguntava as motivações para deixar de comer carne ou diminuir, a questão de saúde, ela fica lá em cima para pessoas mais velhas, sim, um pouco mais velhas. Mulheres mais velhas, pessoal, acho que talvez de tanto ouvir, né? Mulheres depois de tanto tempo ouvir que tinha que diminuir carne, principalmente a carne vermelha, né? A carne bovina, acabam comendo mais frango e tal, e vão indo nessas e diminuem pela questão da saúde. Mas entre os mais novos, entre os mais jovens, é a questão ambiental que pega. Sim. Então, assim, tu fica pensando, por uma questão ambiental, essas pessoas que estariam talvez mais, né, precisando de mais alimentos de origem animal, estão diminuindo ou reduzindo lá drasticamente, porque é bem drástico às vezes as mudanças, a redução. Então a gente tem que falar justamente, explicar isso e para que eles também se tornem pessoas, né, agentes de informação que depois, se algum colega dizer alguma coisa, ou até crianças, assim, adolescentes que estão no colégio, para os pais verem as palestras e poderem ter um argumento bom e imporem algumas coisas em casa, porque senão, realmente, o que a gente vem ouvindo aí, tu tinha que quase parar de comer carne bovina. E essa questão do adolescente é uma questão que tem um apoio muito grande nas ações, né? A gente vê história de segunda sem carne, a gente vê o prefeito de Nova York lá fazendo a maior campanha do mundo para tirar todo tipo de carne das escolas. Então, Exato. quer dizer, você vê os professores de biologia ensinando errado para as crianças. Sim, tu tem mais isso ainda, né? Tu vê mais por essa ótica. Pois Claro.
meu filho já veio, o filho mais novo, né, o Leonardo, já veio falar comigo sobre, Uhum. sobre essas questões, né? E, assim, Uhum. a gente vê como isso acontece. E, assim, é só uma questão de percepção, eu acho que a palavra é bem essa, porque Uhum. esse professor de biologia que fala isso, ele simplesmente está seguindo uma onda. Ele não está Claro, parando para avaliar corretamente a informação não que ele está para. recebendo. Tá entendendo? Exato, e não é É, exatamente. É muito comum, Henrique. E, inclusive, até comentar que tem um projeto que é muito legal. Se o pessoal depois quiser olhar, eu posso também mandar, me mandem uma mensagem. Dois projetos. Um é De Olho no Material Escolar, que é hum, excelente, assim, umas meninas no podcast que eu tô, a gente entrevistou a fundadora do projeto, que é justamente assim, olhar, não é só olhar o material escolar das crianças, é todo, né, uma questão por trás e ir atrás das sim, editoras, o que estão colocando, ir atrás do MEC. Bom, enfim, é um trabalho maravilhoso, tem vivências em fazendas, nas propriedades dos produtores, para mostrar para as crianças o que se faz, como da legal. onde vem a tua carne? Da onde vem o leite, né? Legal. Enfim, é muito legal esse de olho no material escolar. E o segundo também é Agro em Tudo, o nome do projeto, que é super novo, é desse ano. E essas meninas, elas começaram também a mostrar para as crianças, assim, em forma de games, crianças novas, assim, até oitava série, até primeiro ano, segundo grau, eles mesmos produzem questões em cima de temas, por exemplo, os infográficos, elas É. pediram, usaram alguns infográficos, fazem um game super legal, interativo, eles jogam online, jogam lá na sala, depois ficam competindo, tem prêmios. Então, assim, chega um ponto, Henrique, que elas até me mandaram esses dias mensagens de um áudio, por exemplo, de um aluno falando: tia, me explica de novo aquela história lá do nosso game, porque estão me falando que o boi que era responsável pelo aquecimento do planeta. E eu entendi que não era, mas como é que é mesmo? Como é que eu tenho que explicar para mim? Estão me falando, e é errado, eu entendi que era errado, mas me explica. Então, assim, as crianças perguntando para Legal, elas depois de fazer esse legal. game, essas brincadeiras. E eu disse, gente, isso é muito. Era assim, Que ó, foi coisa. muito legal. E o retorno depois, as escolas e os professores querem ajudar, eles querem aprender. Não é Claro, algo que a gente claro. possa dizer, não, eles estão errados. Não estão errados. A, ma A maioria ali, a o que maioria eles. das pessoas não tá, a maioria das pessoas é ignorante sobre o assunto e é massa de manobra para a opinião das pessoas que se dizem expert, entendeu? Exatamente, exatamente. E E aí daí, quando chega algo você acaba assim, caindo. Eu caí claro, nisso. Tá entendendo? Eu me considero uma pessoa crítica, eu caí nisso. Eu fui vegetariano 2 anos. Tá entendendo? pois é. Eu, sabe, quando eu, assim, eu não sou a pessoa mais crítica do mundo, nem a mais cética do mundo, mas eu caí como um patinho. Como assim, Tu vê, fácil, fácil, tu fácil. vê, né? É, e Tá daí a gente entendendo? entende para vários assuntos, né? Não precisa ser um assunto só. Pega dieta, tá bom, vai ter várias coisas. Pega, sei lá, política, filosofia, não sei o quê. Para Uhum. muita É, coisa. A gente vê isso acontecendo sempre. é. E não são, elas não são as culpadas. Então, parte, eu acho que de nós, e principalmente agora das pessoas que estiverem interessadas em saber mais, entrarem na jornada, participarem do evento, porque vai ser, eu acho que vai abrir a mente de Acho muitas que vai pessoas assim, abrir que não muito, acompanham. vai abrir muita visão. Para o É, pessoal que está escutando a gente, a jornada vai acontecer dos dias 23 a 28 de outubro, tá? Então ainda tem um tempinho até lá, mas o segundo lote de ingressos encerra agora dia 30, né? Dia 30 de setembro, que é agora no próximo sábado, tá? 30 de setembro, meia-noite, a gente encerra. Virou um mês, passa para o terceiro lote, que é o último lote que vai ser vendido até a data do evento, né? A Lívia é uma de nossas palestrantes com a palestra Boi Regenerativo, que bicho é esse? Que eu achei genial esse título. Lívia, fala um pouquinho da tua expectativa para o evento, para gente, uma mensagem para a gente poder encerrar. tá bom. Bom, eu acho que a minha expectativa é tentar, assim, ó. Eu tô preparando, assim, já tô na minha palestra ali, tô pensando, meu Deus, eu vou estar do lado do Ben Bikman.
Tindler, o que eu vou falar, né? Como é que vai ser? Do Henrique, vai tá murcha. Mas, com certeza, assim, a minha expectativa não é a melhor possível, porque são pessoas excelentes, assim, todo mundo ali, todos eles, acho, tirando talvez um ou dois que eu não conhecia antes e acabei conhecendo pela interação ali do grupo, eu já vi o trabalho e já comecei a acompanhar, são profissionais excelentes e acho que as pessoas que se inscreverem realmente tenham muito, muito a ganhar, porque eu mesma esses dias assisti uma palestra de novo, porque o evento fica gravado, né, Henrique? Isso é legal também, Sim. também enfatizar, porque às vezes a gente pensa, não vou assistir o online, vou perder. Não, fica gravado, a gente consegue assistir. Eu assistia esses tempos uma palestra, tava uma dúvida lá, fui lá assistir de novo. E acho que também as conexões que a gente faz nesse tipo de evento, como é transmitido ao vivo, tem a interação. Eu me lembro que eu conheci a Thalita, da Metabolicamente, a Thalita Sandoval, assisti a palestra dela, fiquei encantada, assim, com ela, com o jeito dela. Depois fizemos até uma live, algumas coisas, assim. Nossa, foi acho que é uma experiência muito, muito válida. Não é, assim, algo como, fica aqui acompanhando a pessoa no Instagram, não é a mesma coisa. Não é a mesma É um coisa. grupo, fica muito... É uma iniciativa muito boa, assim, muito excelente que tu pensou. Parabéns. Legal, legal. Obrigado. E eu acho que a gente vai poder contribuir muito com esse evento, né? E quem sabe com uma edição presencial da jornada. Seria, né? né? Vai ser, quem sabe não tá vindo por aí. Muito Vamos bom, torcer para que dê certo. muito bom. Lívia, minha querida, obrigado Com por ter aceitado o certeza. convite para a live, obrigado por ter aceitado o convite de palestrar na jornada. Eu Imagina. acho que você vai arrasar com essa sua palestra. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Um forte O pessoal abraço depois, se quiser para também, você. obrigada. Se quiserem os infográficos, falou da Sim, mensagem sim, final. sim, sim. Isso é, se quiserem, tanto ali no meu Instagram, eu tenho no meu link da bio, podem pedir, eu tenho para baixar todos eles em alta qualidade, fica mais fácil. Não precisa cada vez me pedirem algum link, tá tudo ali. Fiquem à vontade depois para compartilhar. Excelente. Tá bom? Obrigado demais, Lívia. Um forte Tá abraço bom, para Henrique. você, uma boa noite, Obrigada. tá? Igualmente, para ti também. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Tchau.